E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo do livro que vai debater sobre a formação e construção do que seria chamado conhecimento científico. Galerinha, provavelmente vocês já ouviram falar sobre a noção de conhecimento científico, mas dificilmente eu acho que algum de vocês conseguiria construir um conceito correto sobre o que é o conhecimento científico. Esse conhecimento, galera, é a informação e o saber que são resultado de estudos e buscas constantes em prol de uma investigação que consiga nos levar a um saber confiável. De forma geral, o conhecimento científico nasceu da necessidade do homem em conhecer como as coisas funcionam, como os fatos ocorrem, como determinadas coisas são compostas e etc. Na prática, é a noção de entender a natureza das coisas que acaba destacando essa necessidade do homem em conhecer. Logo, o reconhecimento de determinado fato como científico se baseia em observações e experimentações que dão veracidade ou falsidade a uma teoria. Aí vocês podem estar perguntando, professor, o que é algo verossímil? O que é veracidade? Veracidade, pessoal, é algo que se aproxima do que seria entendido como verdade absoluta. Galerinha, a primeira grande característica do conhecimento científico é a chamada sistematização. Professor, o que é sistematizar? Bem, galera, é o ato de descobrir o saber de forma ordenada, juntando-se as ideias que mais tarde irão formar uma teoria. Também deve ser dado destaque para o princípio da verificabilidade, ou seja, da possibilidade de verificar se determinada teoria é verdade ou não. Outras características são a racionalidade, a objetividade da pesquisa e todos os fatores que são relacionados a uma investigação metódica, ou seja, um método confiável que é desenvolvido para a produção de um saber. É importante lembrar, galerinha, que o conhecimento científico ele é muito diferente do que nós entendemos como senso comum. O conhecimento científico ele exige uma base teórica e exige a comprovação ou não a partir de experimentações. Já o senso comum ele está baseado em crendices populares, em achismos, em opiniões pessoais ou na própria oralidade, ou seja, na repetição de discursos que a gente acaba tomando como verdade sem o devido questionamento. Já o conhecimento científico ele tem um nível técnico que exige uma série de estágios para se chegar ao que seria um método científico. Aí no quadro vocês podem ver os 5 principais passos que levariam ao que é chamado de método científico. Perdão, 6 passos. O primeiro deles seria a observação e a experimentação, ou seja, se caso eu quisesse estudar o fenômeno natural da chuva, eu ia estar observando e experimentando o que é a chuva, como ela funciona e tentar entender o processo por trás disso, coletando informações sobre ele. No segundo momento, nós vamos fazer a análise, ou seja, vamos fazer uma relação quantitativa sobre os elementos do fenômeno. Professor, o que seria isso? Nós vamos analisar a chuva várias vezes consecutivas e tentar traçar algumas características que se repetem toda vez que acontece uma chuva. Essas informações permitiriam a gente a traçar, a construir uma hipótese, que seria um primeiro momento onde nós iríamos dizer, nossa, a chuva acontece por causa do calor, a chuva acontece também por causa do acúmulo de água no formato gasoso lá nas nuvens. E aí, com essas informações, nós poderíamos ir para um teste experimental, ou seja, tentar reproduzir o fenômeno da chuva em um ambiente controlado. Esse ambiente controlado iria promover resultados que mais tarde poderíamos ali desenvolver o que seria um modelo, ou seja, a representação do conhecimento. A partir do momento que nós temos um nível profundo de experimentação e análise, e
que poderiam ser reproduzidos através de um teste experimental, nós iríamos traçar uma linha que consegue comportar todas as vezes que a chuva aconteceu. Isso daí seria a chamada generalização, onde a gente vai construir uma lei científica, uma tese sobre aquilo. Nós acabamos de ver, galera, que sempre que possível a ciência ela é produzida a partir de experimentos. Mas como esses experimentos são feitos, professor? É possível imaginar um cientista que está interessado em descobrir os efeitos de um agrotóxico numa planta, por exemplo. Nesse caso, esse cientista vai testar essa substância tóxica no vegetal de modo regrado e por algum período de tempo. Além disso, o cientista deverá tentar chegar à maior certeza de que foi o agrotóxico e não outros fatores que causaram um efeito negativo sobre essa planta. Dessa forma, ele poderá criar um ambiente controlado em relação à temperatura, a aspectos externos, para que possa ter resultados congruentes com a sua pesquisa, levando em consideração a ação do agrotóxico sobre a planta. Entretanto, galerinha, a gente sabe que o mundo ele é muito complexo. Literalmente, a realidade nossa é caótica. As coisas simplesmente não se repetem todos os dias nas mesmas horas, das mesmas formas e nas mesmas condições. Muito pelo contrário, não há uma repetição tão clara diante do que a gente vê dentro da realidade. Então, nesse contexto, geralmente o conhecimento científico ele é produzido através de uma tentativa de ordenar esse caos, essa bagunça que o mundo apresenta. Entretanto, muito dificilmente é possível chegar a uma verdade absoluta. Como assim, professor? Na maioria das vezes, quando nós produzimos um conhecimento científico, nós chegamos, o resultado final dele é uma lei científica, uma tese, e não uma verdade absoluta. Como assim, professor? Ainda não estou entendendo. Na prática, gente, a verdade absoluta é um conceito que nem existe dentro das ciências. Muito pelo contrário, as verdades elas são relativas, elas são temporárias, elas são explicações que conseguem se aproximar da verdade, mas que em algum momento no futuro essas leis, essas teses podem ser desbancadas e substituídas por novas explicações e experimentações que consigam explicar o fenômeno natural ou a realidade que nos cerca com maior exatidão. Outra coisa que é importante a gente destacar que no longo processo de produção de um conhecimento científico, uma das grandes características que são exigidas para o cientista é o seu senso crítico. Afinal, uma pesquisa surge a partir de uma dúvida, de um questionamento. Por que algo acontece de tal jeito? Por que algo não acontece de outra forma? Por que quando uma pessoa corre, ele soa? Por que quando a pessoa cai, ele se machuca? Na prática, a crítica e a capacidade de questionar é o que alimenta o processo científico. Desse modo, a capacidade de criticar e questionar é imprescindível para produzir o conhecimento científico. Não há espaço para crenças, para dogmas, para práticas religiosas nem verdades absolutas, mas sim para um eterno questionamento que faz com que o pensamento científico acabe evoluindo. Galerinha, a partir do que a gente viu até aqui, vocês perceberam que quando chega no final da pesquisa científica e quando se alcança um conhecimento científico, esse conhecimento ele não é dotado de uma certeza total, ele não é uma verdade total. Por isso, a partir das pesquisas e da experimentação, os cientistas eles não produzem verdades, mas sim produzem teorias que interpretam o mundo de uma forma específica. Consequentemente, quando falamos de uma teoria científica, ela não deve ser considerada, e repito aqui, uma teoria científica ela não deve ser considerada como sinônimo de algo sem confiança. Muito pelo contrário,
Uma pesquisa científica, mesmo que ela não consiga alcançar a verdade absoluta, houve todo um trabalho, todo um esforço científico, toda uma vontade e um questionamento permanente para a produção daquele saber. Assim, a ciência ela se especializa em produzir um tipo de conhecimento regrado e disciplinado, o que dá a esse saber científico uma autoridade diante do simples senso comum ou da opinião em geral. E o resultado, galerinha, desse formato de pensar, dessa maneira de pensar, está claro em todos os lugares. Por exemplo, o computador, o notebook ou o celular que você está utilizando para assistir essa aula, ele é fruto desse esforço científico. Ele pode até não alcançar verdades absolutas, mas consegue se aproximar ao máximo dos fenômenos que nos rodeiam. Então, o desenvolvimento da medicina, o videogame que você utiliza, a roupa que você veste, o programa que você assiste na TV ou na Netflix ou no Prime e tal, tudo isso é resultado de um esforço científico que nos levou a produzir toda essa modernidade que nos cerca. Assim, apesar de a ciência se alimentar da dúvida e da curiosidade, ela também depende de vários fatores que possam financiar o seu desenvolvimento, que possam fiscalizar os seus resultados. Atualmente, esses são um dos grandes problemas enfrentados pelos cientistas, já que principalmente quando nós vamos falar de desenvolvimento técnico-científico, isso acaba levando em consideração um grande investimento financeiro por trás. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem aí de comentar qualquer dúvida que tenha surgido, tá certo? E para a próxima aula, eu quero que vocês façam a leitura das páginas 34 a 37 e resolvam as atividades lá nas páginas 37 e 38, beleza? Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço em cada um de vocês e até mais!